Bom dia, turma do sétimo ano. Estamos de volta para mais uma aula de matemática. E nessa aula de hoje nós vamos aprender a resolver equações do primeiro grau. A semana passada vocês viram alguns vídeos onde a gente aprendeu o conceito de equação, a sua comparação com a balança. E hoje a gente vai fazer essa aula apenas resolvendo equações. Vejam os exemplos e espero que vocês entendam. Vamos à aula. Primeiro, vamos relembrar um pouco o que é uma equação. Para se ter uma equação, nós devemos ter duas coisas que são essenciais. A primeira delas é uma letra em uma sentença matemática. Aqui no caso, nós temos a letra x representando um valor desconhecido. Também devemos ter um sinal de igualdade. Toda equação, você deve observar que vai aparecer esse sinalzinho aqui da igualdade. Então, basicamente, para resolver uma equação, a gente tem que encontrar o valor da letra, que é um valor desconhecido, é também chamado de incógnita, né, que significa desconhecida, e o valor dessa incógnita vai tornar a igualdade verdadeira. Nós temos aqui um exemplo, x mais 5 é igual a 8. Então, o x é um valor desconhecido, é um valor numérico, aqui representado por uma letra, aonde nós devemos descobrir qual é esse valor. Então, se você for pensar assim bem rápido, qual é o valor que eu vou somar com 5 que eu vou obter 8, né? Então, esse caso aqui é bem fácil, né, de você entender. O número que eu somo somado a 5, que dá igual a 8, é o número 3, né? Então, nós temos aqui como solução dessa equação o x igual a 3. Só que nem toda equação ela é tão simples assim, né? Nós vamos ver aqui que temos alguns tipos de equações diferentes. E aí, o nosso objetivo da nossa aula de hoje é aprender algumas técnicas que vai nos permitir resolver as equações. Então, como eu já sei aqui que o x é igual a 3, né, eu vou apenas aqui, como seria a maneira que a gente resolveria, né? Essa equação aqui, x mais 5, a gente chama primeiro membro da equação, e o 8 é o segundo membro. Então, a equação, ela pode ser dividida em duas partes. O que aparece antes do sinal de igualdade, a gente vai chamar de primeiro membro da equação. Primeiro membro. E o que aparece depois do sinal de igualdade vai ser o segundo membro da equação. Por que tem esse nome, né? Membros, né? Faz uma comparação com o corpo humano, né? Os membros do corpo humano são as pernas e os braços, né? Que servem para a gente se movimentar. Então, basicamente, a gente tem aqui os termos da equação, né? Que é o x, o mais 5 e o 8. Eles estão divididos em dois membros. O primeiro membro, que é o que vem antes da igualdade, o x mais 5, e o 8 é o segundo membro da equação. Então a gente pode colocar esses membros dessas equações, a gente pode movimentar eles. Eu posso trocar eles de lugar, tá certo? Então aqui basicamente, se eu quiser fazer, para me resolver essa equação, eu vou fazer assim, ó. O x, que é o valor desconhecido, ele deve ficar sempre no primeiro membro da equação. No segundo membro, a gente deve ter os números. Então aqui eu já tenho um x no primeiro membro da equação, e no segundo membro eu já tenho um 8. Agora o mais 5, o mais 5 aqui, ele está no primeiro membro da equação. E aí ele deve ficar no segundo membro. Eu tenho que separar de um lado as letras e do outro lado os números. Então eu posso pegar esse mais 5 e escrever ele do outro lado. Só que quando eu faço isso, eu tenho que trocar o sinal. Se aqui eu tenho mais 5, quando eu escrever ele agora no segundo membro da equação, eu vou ter menos 5. Então, nosso resultado aqui, como a gente já sabia, né? X vai ser igual 8 menos 5 é 3. Não, você pode estar se perguntando, professor, mas essa questão aí não é tão simples, né? O X, nós já sabia que era 3, para que teve que fazer esse trabalho todo, né? A gente vai precisar disso porque nos outros exemplos vai ser um pouquinho mais complicado. Então é uma maneira que a gente tem que aprender quando a gente não conseguir fazer de cabeça, tá certo?
Então vamos ver agora o outro exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos x mais 20 igual a 15. Então, qual é o número que eu somo com 20 que vai dar igual a 15? Você pode estar pensando, né? Peraí, mas se o 20 já é maior do que 15, como é que eu vou somar um número com ele e vai dar 15? Então, essa equação, a gente usando aquela técnica, por exemplo, já fica um pouco mais melhor da gente resolver. Observe aqui, ó. O x fica sozinho aqui no primeiro membro da equação. O 15 já está do outro lado. Então você escreve primeiro o que não vai trocar de lugar, tá certo? O x que continuou desse lado e o 15 que continuou no segundo membro da nossa equação. Agora, nós vamos pegar esse mais 20 e passar lá para o outro lado. Se é mais, ele vai ficar agora menos. Menos 20. Então, como é que nós resolvemos esse problema? X vai ser igual... Ixi, o x ficou tão feio aqui. X igual 15 menos 20. Presta atenção, ó. Você tem 15 reais. Você vai tirar 20, vai ficar devendo, né? Menos 5. Então, quando a nossa equação tiver resultados negativos, essa técnica de você passar para o outro lado trocando o sinal vai nos auxiliar a encontrar o resultado. Porque para você fazer mentalmente aqui menos 5 mais 20, que dá igual a 15, é bem mais complicado. Vamos ver agora outro exemplo. Nesse exemplo, nós temos 2x mais 4 igual a 16. Então, ó, no primeiro membro da equação, nós já temos aqui a nossa incógnita, né, o valor desconhecido está junto com 2, tem um 2x, somado com 4, e vai dar igual a 16. Então, nosso primeiro membro da equação aparece 2x mais 4. No segundo membro aparece o 16. Essa equação também você poderia resolvê-la mentalmente. Um número que multiplicado duas vezes e somado com 4 vai dar igual a 16. Para facilitar, nós já podemos usar a nossa técnica, né? Vamos fazer o seguinte, vamos isolar a letra de um lado e o número do outro. Quando você estiver fazendo o seu caderno, você faz assim, ó. Coloca aqui o sinal de igualdade. Aqui antes do sinal, você vai colocar as partes que tem x. No caso aqui, eu tenho 2x. Então ele continua aqui no meu primeiro membro. Depois da igualdade, você vai escrever todos os termos que não tem x. No caso aqui, o 16. E o mais 4, que está no primeiro membro, você vai escrever lá agora aqui do outro lado, com o sinal trocado, né? É mais 4, agora fica menos 4. E agora, por que esse sinal trocado? É o seguinte, se aqui é uma igualdade, se eu vou retirar, eu não quero que esse 4 esteja desse lado aqui da igualdade, se eu vou retirar esse 4, eu tenho que subtrair, né? 4 menos 4 ia dar 0, ia ficar só o 2x. Então, se eu subtrair 4 desse lado da igualdade, eu teria que subtrair 4 do outro lado também. Então, para facilitar as contas, eu apenas passo logo para o outro lado com o sinal trocado. Então, eu tenho agora que 2x vai ser igual a 16 menos 4. Então, 16 eu tiro 4, vai sobrar 12. E agora, se você tiver 2 vezes um número que dá igual a 12, se você não quiser pensar muito, você pode descobrir isso de cabeça, né? Você pode fazer assim também, ó. X igual a 12 dividido por 2. Que vai dar igual a 6, né? Então nós temos aqui a nossa equação resolvida. O x é igual a 6. Então preste atenção nesse exemplo que você vai fazer algumas equações parecidas com essas na atividade. Vamos ver agora esse exemplo aqui. Semelhante ao outro. Então 3x menos 3 é igual a 8. Então vamos fazer o mesmo processo. Sinal de igualdade. Antes da igualdade eu tenho 3x. Depois da igualdade eu já tenho 8. E o menos 13 que está desse lado, eu vou escrever agora do outro lado da igualdade. Só que agora positivo. Mais 13. Então, 3x vai valer o resultado dessa conta aqui, ó.
8 mais 13. 8 mais 13. Quanto é que dá 8 mais 13? Vai dar igual a 21. Pronto. Sempre que você tiver um número junto com a letra, né? 3x, 4x, 5x igual a outro número, você vai deixar a letra sozinha. O x, aqui no caso, sozinho. O 21 permanece igual aqui como ele está. E o 3 que estava aqui vai aqui para baixo, formando a fração, que é a divisão. Então, o nosso resultado, x vai ser igual a 21 dividido por 3, que dá 7. Então, temos aqui como nosso resultado x igual a 7. Se você quiser conferir aqui, ó, 3 vezes 7 vai dar 21. 21 menos 13 vai dar igual a 8, tá bom? Você pode depois fazer aqui a conferência, né, se deu certo. Temos agora uma equação um pouquinho maior, mas o princípio da resolução é o mesmo. De um lado, nós temos as letras 7x ou 7y, e aqui eu tenho um y também no segundo membro, ó. E temos os números menos 10 e mais 50. Então, o que é que nós vamos fazer com esses números e essas letras, né? Vamos fazer o que a gente via fazer nas outras equações, ó. Coloco o sinal de igual no meio. Nesse primeiro membro aqui eu tenho o primeiro membro da equação, eu vou deixar as letras, está aqui o y. No segundo membro da equação, eu vou deixar os números, certo? Os números, está aqui um n, né, para dizer os números. Então, se eu tenho aqui, desse lado, que eu quero ficar apenas as letras, eu já tenho um 7y, eu vou começar repetindo aqui o que eu já tenho desse lado. 7y continua desse lado. O menos 10, eu não quero ele desse lado, então eu não vou escrever ele. O que é que eu vou escrever aqui? Esse y, ó. Só que aqui, como ele não tem sinal, né, eu tenho um y mais 50, o y está sem sinal, significa que ele é positivo. Então, quando eu escrever ele agora aqui no primeiro membro, ele vai ser escrito negativo. Ele vai ganhar aqui o sinalzinho de menos. Vou ter 7y menos y. No segundo membro, que eu quero colocar os números, eu já tenho 50 aqui no segundo membro. Então, eu vou só baixar ele aqui. 50. Como ele é o início da sentença, eu não preciso colocar aqui o sinal de mais, tá certo? Mais 50, eu coloco apenas 50. Se fosse negativo, era obrigado a botar. E o menos 10, que eu vou passar para o outro lado, ele vai ser escrito agora com mais 10. Né? Menos passa para o outro lado mais. Então, ó, eu reescrevi a equação, não fiz nenhuma conta ainda, apenas reescrevi, colocando a parte literária, né, as letras, no primeiro membro da equação, e a parte numérica no segundo membro da equação. Agora eu vou fazer as contas. 7y, imagine o y como um objeto. Você tem 7 objetos e vai tirar um desses objetos, né? Então 7 menos 1 vai ficar 6y. Certo? 6y. Igual, aí do outro lado, ó, 50 mais 10, 60. Qual é o número que você multiplica 6 vezes que dá igual a 60? Você pode pensar e resolver logo, botar o resultado, ou você pode fazer, como eu venho fazendo nos exemplos, né? Deixa o y sozinho. 60 vai ser dividido por 6. E vai dar igual a 10. Então, nosso resultado da nossa equação, o y é igual a 10. Se você quiser conferir lá em cima, 7 vezes 10 vale 70. 70 menos 10, 60. O y sendo 10, 10 mais 50 dá 60 também. Então seria igual aqui nos dois lados da nossa equação. E vamos para mais um exemplo. 3x menos 3 sobre 8 igual a 3. Essa equação já está um pouquinho diferente, né? Nós já temos aqui uma parte em fração, né? Igual ao número. Então, se você tiver uma fração, você vai multiplicar assim, ó, em forma de x, assim, ó, certo? Ó. Vai multiplicar fazendo x, assim, multiplicar.
certo? Então, como é que eu vou fazer essa multiplicação? Vou colocar aqui o resultado para cá. Ó. Se eu tenho 3x menos 3, aqui embaixo do 3 não tenho nada, então eu vou só repetir. Aqui eu tenho 3x menos 3, é como se eu tivesse 1 ali embaixo, aí vezes 1, e dá igual a 3x menos 3. Igual. Agora, ó, 3 vezes 8, ou então 8 vezes 3, vai dar igual a 24. Pronto. Então eu formei aqui uma equação parecida com as que a gente viu anteriormente. Ó, multiplica, ó. Primeira parte que tem um x, certo? Multiplica 3x menos 3, vezes 1, né? Aqui embaixo é como que eu tenho 3 sobre 1, que é igual a 3. Aí uma vez 3x menos 3 é 3x menos 3. 8 vezes 3 é igual a 24. Agora essa equação ela ficou igual àquela que a gente viu lá no nosso terceiro ou quarto exemplo. Onde eu vou deixar aqui o 3x sozinho. E o menos 3 eu vou levar lá para o segundo membro da equação como mais 3. É sempre bom você colocar no final da sentença. Ó. Primeiro bota 24. Aí por último você pega o menos 3 e coloca aqui mais 3. Bom, vamos fazer agora a conta. 3x vai ser igual a 24 mais 3 é 27. 27. E o nosso x é só dividir agora, o x vai ser igual a 27 sobre 3. Ou 27 dividido por 3. Certo? A gente coloca em forma de fração e faz agora o resultado. Então, x vai ser igual a 27 dividido por 3 é 9, porque 3 vezes 9 é 27, né? Pratica aí a tabuada para vocês não errar essas continhas. Então, resolvemos aqui, o nosso x ele vale x igual a 9, que é o nosso resultado. Bom, pessoal, nossa aula de hoje é isso, né? Você vai fazer uma atividade com as questões bem parecidas com essas. Se você tiver alguma dúvida, veja aí o vídeo várias vezes. Enquanto você vai assistindo o vídeo, você pode ir resolvendo as questões que são parecidas. Aí você vai seguindo passo a passo e tentando resolver. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E não deixe de acompanhar a correção da atividade na sexta-feira. Boa semana a todos. E lembrando que na próxima semana teremos revisão na terça-feira e a nossa avaliação mensal de matemática na quarta-feira. Fique atento aos conteúdos estudados e bons estudos a todos.